Saudações. Neste vídeo aula estarei a mostrar como criar um projeto de uma peça 3D. Então, para começar, como de sempre, devemos abrir o Project Navegador, que é este. Só basta dar um clique, vai abrir. Depois de abrir, podemos dar um clique com o teclado direito do mouse e escolhermos não nova pasta, mas sim novo projeto. Dá um clique e podemos nomear como número 1 e o nome posso dar como peça 3D e está aqui. Depois de nomear, vou dar um OK e vai aparecer como desenho corrente a peça 3D. Como já apareceu, aparece um número e o nome da peça. Vou dar um clique com o teclado direito e de seguida vou para propriedades do projeto. Isso para poder adicionar os arquivos template para a área gráfica e para a folha. Neste caso, vou dar um clique aqui onde vem escrito templates. Então aqui temos arquivo template para a área gráfica, este para a folha. Então vou dar um clique aqui para adicionar da área gráfica. Tem aqui vários arquivos templates. Esses arquivos template que estão aqui são especialmente para a arquitetura. Se o docente estiver a utilizar, pode utilizar aqueles arquivo template que criou. Eu vou utilizar este aqui para a área gráfica, e para a folha vou utilizar este meu arquivo template para a folha. Está aqui e vou dar um abrir e vou marcar que seja este elemento e vou dar um OK e vou dar um OK e pronto, já fizemos a configuração básica dele. Então podemos fechar. Logo que fecharmos, ele logo vai abrir o Project Navegador e aqui no canto irá aparecer o nome do projeto. Tipo Project Navegador, o projeto que será a peça 3D. Depois de fazer esse processo, não será necessário definir os levels, porque não estamos a trabalhar com projetos de arquitetura. Vamos dar um clique aqui na construção. Depois na construção, com o teclado direito do mouse, vemos para aqui. Vamos dar um clique na construção. Na construção vou dizer que seja o nome da peça 3D. Depois de fazer este processo, vou dar um clique aqui para marcar o level e vou garantir que o editor de desenho esteja habilitado, não que esteja assim. Se estiver assim desmarcado, vai permitir com que, se der um OK, não abrir a área gráfica para começarmos a desenhar. Então deve marcar em que quando dar um OK, ele logo irá abrir a área gráfica para começar-se a desenhar. Numa primeira fase irei modelar uma peça muito simples. Como é um caso de explicação. No momento estou a usar o menu do AutoCAD Arquitetura. Posso fazer essa alteração clicando OP, Enter. Depois de dar um Enter, vai abrir as opções do programa. Depois é onde eu posso fazer a alteração e dizer para o programa em que menu quero trabalhar. Vou para o Profiles do programa. Vamos lá ver. Está aqui, AutoCAD, Set Current, aplicar e OK. Isso para trabalharmos já com o 3D. Poderíamos também utilizar o 3D aqui mesmo, porque o menu mas como já abriu, depois ele vai abrir já para o processo de 2D, os comandos que podemos utilizar para
o 2D. Então, para mudar, alterar isso, só vem para aqui e vamos para modelagem 3D. Então irão abrir os diferentes comandos de desenho 3D. Então está aqui um menu de 3D. Vou colocar ela em perspectiva. Vou dar um clique aqui no View Cube, mas neste canto para vermos na isométrica. Sim. E depois o que tenho que fazer é o seguinte: venho para o boxe. Ele tem que controlar aqui no Prompt. Vou dar um clique no primeiro ponto. Tá bem. Não estava a desenhar no meu limite. Tá bem. Agora aqui sim vai desenhar. Vou dar um clique. Tá aqui. E vou dar outro clique e vou dar uma altura qualquer. Numa primeira fase. Desculpa. Depois desse processo, vou selecionar este elemento. Deve garantir que esta janela esteja habilitada. Para habilitar ela é muito simples, basta eu desabilitar, vai desaparecer. Numa primeira fase, se não aparecer ela, essa aqui Prompt, então pode vir para aqui e dar um clique. Notem que quando eu dei um clique aqui ela desapareceu. Se eu der um clique ela vai voltar. Só que numa primeira fase não está habilitada. Assim que estiver azul estará habilitada. Em que aqui irá me dar algumas propriedades básicas do sólido. Por exemplo, aqui temos o comprimento, a largura e a altura. Eu vou diminuir a altura que seja de 60. Depois, notem que ficou algo muito pequeno. A largura, vou dizer que seja de 30 e que seja de 40. Então, aqui temos já nossa peça com a medida correta. Daí o que tenho que fazer é copiar este elemento. Eu vou copiar, por exemplo, eu quero fazer uma espécie de um C, as suas projeções. Vou selecionar ela. Então a altura eu vou dizer que seja de 15. Já está de 15 e que esse espaço, essa largura dela que seja de metade, que será 15. Daí o que tem que fazer é dar um clique aqui no Move. Aqui no Move vou pegar este ponto central. Depois de pegar, eu vou mover para aqui nesse ponto central da peça. Notem que agora ele ficou já desta forma. Agora vamos selecionar. Estou a ver que o C não terá um bocado de espaço menor. Daí vou aumentar a altura para 25. E depois de fazer esse processo, vai pegar o ponto médio e unir com este ponto médio aqui e prontos. Assim já temos a peça quase pronta, porque ela vai ficar desta forma. Depois disto, o que tem que fazer é o seguinte: seleciona o sólido, dá um clique neste comando de subtração e de seguida vai selecionar vamos dar continuidade no próximo vídeo, porque o tempo já não está nos a permitir.